Estou aqui com a Lu e nós vamos falar um pouquinho sobre a Pepper e a Sorocaba Speedrun Full Life, que é a corrida que é progressiva, tem 3 etapas, certo, Lu? Muito 3 bem-vinda. distritos com 3 etapas. E aí? Bom, Lu, fala um pouquinho pra gente sobre a Pepper. O que é a Pepper e como são as corridas da Pepper. Claro, em primeiro lugar, obrigada pelo convite novamente, né, para estar aqui no seu podcast. É um prazer, né, estar junto e do teu lado nesse seu projeto. Bom, a Pepper Sports, ela é uma organizadora de eventos esportivos. É, a gente já tá. A Pepper já existe há 11 anos, então ela nasceu com a Pink do Bem. E desde então a gente vem estudando, né, e nos fortalecendo para trazer eventos cada vez melhores para as cidades de Sorocaba. Então, para vocês entenderem, um organizador de eventos esportivos, ele é uma empresa, né? Então a gente tem lá tudo bonitinho, o KNAI de organização de eventos esportivos. Porém, existem alguns órgãos, né, que nos ajudam com o crescimento do setor. Então, por exemplo, para ter um evento na rua, nós temos que ter o alvará da prova, que quem faz é a Federação Paulista de Atletismo. Então, eu gosto muito de explicar que existem, né, regras, né, dentro dos Não eventos. é só vamos fechar tudo e correr. Não é essa, vamos lá correr todo mundo. Não, existem regras, né, e boas práticas também, né, porque a gente está mexendo com vidas e vidas que a gente coloca na rua. Então, a segurança sempre é inegociável dentro dos eventos esportivos da Pepper. Então, o organizador, quando ele coloca uma prova, a gente tem que enviar toda uma documentação para a prefeitura e para a federação. E a federação fiscaliza esse evento. Então, é até legal falar, né? Já dando um gancho da Sorocaba Speedrun, Sorocaba Speedrun foi uma das únicas provas, quase 10 da cidade de Sorocaba. Então, a gente tem um objetivo muito grande dentro da Pepper de ter uma prova nota 10. Acredito que a gente seja a maior nota, tá, dos eventos da cidade, e isso é aberto ao público. Então, Federação Paulista de Atletismo, todas as provas que são realizadas têm uma nota e elas são auditadas. São 250 itens que os delegados da federação delegam em uma prova. Tá? Acima da federação tem a CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, e acima da CBAT a gente tem a World Athletics, que é o órgão mundial do atletismo no mundo. Não é nada simples. Não é nada, não é só ir lá, vamos correr, vamos. Então, existem regras, existem documentações, existem quantos cones eu vou ter dentro do espaçamento X, existe obrigatoriedade de ambulância, enfim, né? Existem N fatores aí pra gente realizar o evento. O que eu queria falar da Pepper é que a gente se aprimora muito, né, dentro dessas boas práticas, para quê? Entregar eventos cada vez melhores tecnicamente e experienciais para o atleta. Então, a gente sempre tá com foco no atleta. E eu sei que muita gente às vezes pergunta, nossa, o kit é barato, é caro. Gente, às vezes a inscrição não paga o kit, tá? Existem outros cursos, existem vários outros cursos que envolvem a organização, né? Para que a gente entregue aí a melhor experiência. Então, voltando, nosso foco é o atleta, então aprimoramento técnico sempre está nos nossos pilares e aprimoramento de entretenimento e experiência para o atleta. Então, a gente fala muito hoje do Sportainment, né? O Sportainment é a união do esporte com o entretenimento. Então, para os corredores, que eu sei que tem bastante gente que corre aqui, quando vocês vão para São Paulo, nas provas, tem uma mega experiência, a gente quer trazer isso para cá, né? Cada vez mais. Vocês que já participam das provas da Pepper sabem dessa intenção, do quanto a gente batalha para isso. E é por isso que existem as marcas patrocinadoras, que hoje dentro da Pepper Sports a gente chama de aliados, né? São marcas aliadas que nos ajudam a promover uma experiência cada vez melhor para os atletas. E para as marcas, isso é muito importante, né? Eu brinco, você tem lá investimento no esporte? Patrocina um evento, mas patrocina com a Pepper, porque a Pepper tem
uma equipe de atendimento dedicada, né, para atender o atleta. A gente tem uma equipe de marketing dedicada a fazer essa ativação, porque não é só patrocinar, não é só o logo na camiseta. A gente tem que entender o DNA da empresa que vai patrocinar o nosso evento para que a gente crie essa conexão marca-atleta. Isso que eu ia te perguntar, qualquer empresa pode patrocinar? Qualquer empresa pode patrocinar. É o que eu falei, é o investimento de marketing, né? Cada empresa tem o seu objetivo do marketing. É awareness, é venda, né? Seja qual for o objetivo, a gente consegue atingir dentro da corrida. E sabe o que é mais legal? Com a vibe da corrida. Então, a sua marca tem uma propensão de 87% a mais de fidelizar dentro de uma corrida, fazendo um investimento dentro da corrida do que qualquer outra ferramenta de marketing. Óbvio, o omnichannel que a gente fala é muito importante. Mas a gente consegue criar uma jornada, né? Voltando ao assunto, não é só a exposição de marca, não é só o logo na camiseta ou o logo lá no pórtico. É a jornada, desde a hora que o atleta vê um post no Instagram. Aí ele vai lá na ticteria. Aí na ticteria ele vai ter lá né, a nutrição do meio marketing. Aí vai ter as nossas ativações, que a gente tem algumas ativações entre as provas que a gente gosta de fazer. Então, é a jornada. Se a gente consegue trabalhar essa jornada do atleta, do momento que ele se conecta com a prova, até a experiência que ele vai ter na arena, olha, até me arrepia. Nenhuma marca vai sair descontente de um patrocínio de corrida de rua. Bom, Lu, a próxima prova é a Sorocaba Speedrun Full Life. Você pode contar um pouquinho da história da prova? Sim. Bom, já atuo, né, com organização de corridas já fazem 10 anos, né, então tudo começou sou muito grata, né, a Corrida Pique do Bem, a sua assistência, porque tudo começou com eles, mas eu comecei a ver que além do que a gente falou do poder de ativação de marcas, a corrida de rua, ela tem um poder de conscientizar sobre causas muito forte. A gente consegue trabalhar na comunicação. E o que acontece? Em 2023, eu perdi um irmão para as drogas, né? Meu irmão tinha 25 anos, super novo, não era de sair para balada. Provavelmente ele teve uma depressão, começou a usar drogas, tinha epilepsia e virou estrelinha. E isso, né, me abriu muitos olhos, né? Porque somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E eu nunca tive propensão nenhuma, né, a isso. E comecei a ver, né, como anda essa geração. Eu falei que eu senti no meu coração de fazer algo que a gente conseguisse trabalhar em massa, né, a comunicação para fazer que as pessoas possam ser viciadas em corrida, por que não? E aí, né, que veio a ideia da Sorocaba Speedrun Full Life. Então, ela veio com a ideia mesmo, né, com a proposta de ser uma corrida contra as drogas. A gente mudou um pouco o mote dessa campanha, trouxemos o Full Life, né, que o Full Life é exatamente isso, né, de tudo que a gente tá falando, que é a vida plena, né, você ter uma vida em equilíbrio. E a gente tá trabalhando essa comunicação desde então. Então, a estreia da Sorocaba Speedrun foi no ano passado, né? Tivemos muitos sucessos. E também para desmistificar um pouco do que as pessoas têm com a corrida de rua. Então, a gente ouve muito isso, né? Claro, eu não vou correr. Você é muito atleta. Eu não vou correr porque eu não tenho que... Não consigo correr nem 5, não consigo correr 10, né? Porque as pessoas acham que é isso, não consegue. E consegue, até porque a gente vai ter 3. Sim. Né? E isso é muito importante, assim, todo mundo pode correr, desde que tenha, né, o profissional de educação física que vá te ajudar, né? Ninguém começa correndo 10K, gente. A gente corria 1 minuto, andava 1 minuto. Ninguém começa correr sem andar. Todo mundo anda. Todo mundo que começa a treinar a corrida, ela anda, né? Você vai aprimorando, você vai desenvolvendo, né? Então, a gente quis trazer isso, né, das pessoas se atentarem a uma vida, né, mais equilibrada, usar a speedrun para injetar o esporte na vida dela, né? Então, e aí já tendo alguns dados, a gente teve 35% de novos entrantes na corrida no ano passado. E isso é um reflexo pós-pandemia. Então, na pandemia, a maioria das pessoas começou a entender que a atividade física
pode tirar ela de um risco de morte. Então, muita gente começou a fazer isso. É maravilhoso, né? É um legado que a pandemia deixou pra gente, porque muita gente começou a fazer atividade física. E a corrida aumentou absurdamente. Aumentou absurdamente. A corrida são 13 milhões de pessoas correndo no Brasil. E isso refletiu nos eventos esportivos. Então, gente, marcas, ó, o tanto de gente que tá aí pra vocês, né? Então, e aí veio a proposta, né, de transformar a Sorocaba Speedrun em um circuito, principalmente para pegar essa geração que está começando a correr, para mostrar para as pessoas que elas não têm que correr 5K para começar e que elas têm que ter constância, né? Na vida a gente tem que ter constância em tudo. Então, essa foi a ideia das 3 etapas, que são três etapas, cada uma com 3 distâncias progressivas, sendo a primeira a corrida de 3K. Sabe que muitas pessoas me mandam mensagem no Instagram, pessoas próximas, eu tô começando a correr, me ajuda, né? E eu sempre falo da constância, óbvio, procurar profissionais, né? Mas assim, eu sempre falo de como eu comecei a correr, né? E não foi do dia pra noite correr no 5K. Então, e as pessoas me perguntam, mas eu tenho alguma prova que eu consigo me programar para o final do ano? Eu falo, não, tá logo aí, você já pode fazer 3 quilômetros, né? E aí, isso tá gerando, assim, muita animação e um super incentivo para que as pessoas comecem nos 3 quilômetros, depois na próxima prova aumente, depois aumente mais ou menos. Então, assim, é uma conquista até o final do ano, né? E é exatamente isso, né? Claro, por isso que a gente fala que a Sorocaba Speedrun é para quem tá começando, né? Para quem tem vontade de ir no evento, de experienciar um evento. E às vezes as pessoas têm vontade e não vão. De vergonha. De vergonha. Gente, não tenham vergonha, pelo amor de Deus. Não precisa ter vergonha, porque assim, a organização, ela tá preparada para atender do atleta que tá chegando em primeiro lugar até o último, né? Muito bonito, né? A festa, né? De quem tá finalizando. Eu já terminei prova por último. E terminou. E terminei. Assim, eu tive esse sentimento de vergonha, sabe? Mas eu tive o sentimento de ter a força mental, porque quando você fica com vergonha, você quer desistir. Eu falei assim, não, vou terminar, não importa, eu vou, sabe, mostrar pra mim mesmo que eu posso terminar essa prova. Foi uma prova de um duatlon olímpico, mais de 3 horas. E fui lá, terminei por último, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem andar também, né? Tá tudo bem andar, não precisa correr. Não precisa correr o tempo todo. Isso que eu ia falar, a organização tá preparada. A gente tem um tempo, né, de corte da prova, e o tempo de corte, por exemplo, pra 3K não é 20 minutos, é mais de 1 hora. Então, e a água tá lá pro atleta, o staff tá lá pro atleta, a medalha tá lá, não é porque chegou primeiro ou último, é o mesmo atleta. Né? A diferença é que quem chega primeiro é que vai pegar pódio, vai pegar troféu. Mas todos os atletas são importantes e fica o convite para você experienciar a prova, experienciar o evento esportivo, né? Ser muito bem cuidado, porque a gente gosta de cuidar de quem tá nos nossos eventos. E mostrar que você pode ter uma vida equilibrada, né? Aí usando a corrida de rua para ajudar. E vamos falar um pouquinho das etapas? Vamos. Então, vamos lá. Bom, a primeira é a Starter. Gente, olha a camiseta, que linda. Tem um detalhe, né? A primeira, que é 3, 5 e 7. Tem aqui nas laterais escrito Go, Go, Go. Bora, bora, bora. Quando que é? Dia 27 de abril. Aí já. A segunda etapa. A segunda etapa, camiseta amarela, Evolution Edition, 4, 8 e 12 quilômetros. Dia 24 de agosto. A mensagem da lateral é step by step, passo a passo, não desista, constância. E por último, para fechar o ano... Vermelha. Performance Edition. 5, 10 e 15K, never stop. Essa frase é muito forte na Pepper. Eu tenho uma amiga que ela corre, que ela é corredora e todas as provas ela manda uma mensagem pra mim falando assim, nunca pare. Nunca pare.
Às vezes dá vontade de parar. Não para. Mas a gente quis trazer, né? Então é a última etapa, Never Stop. Então ninguém vai parar. Até porque 2026 tem mais, Em né? 2026 tem mais e a gente não vai deixar ninguém parar. Não, Né, Clau? não. Bom, e também queria aproveitar e falar que é a única prova da cidade com 3 etapas. E para finalizar, Lu, fala um pouquinho das inscrições pra gente. Bom, inscrições ainda estão abertas Até? até dia 20 de abril ou se esgotarem as vagas. Importante lembrar que até 20 de abril todo mundo consegue comprar o combo promocional com as 3 etapas, que para o nível de qualidade de entrega da nossa prova tá super legal as condições. A gente vai liberar alguma surpresinha nos próximos dias. Não sei se isso vai sair antes ou depois da surpresa. A gente vai liberar uma condição legal por tempo limitado, né? Pouco antes de encerrar a inscrição do combo. Eu tenho o cupom Clarissa com desconto, então Aproveita. comprem o combo com desconto. Onde as pessoas pegam o seu cupom, Clarissa? Por qual Instagram? No meu Instagram, clarissa.galano. Sigam a Clarissa, ela é a nossa squad, né? Então a gente tem aí um grupo muito legal. Não são influenciadoras, é o squad, é o pelotão, né? Que tá levando essa marca aí aonde ela tem que chegar, né? Que é a diversidade, né? Tem que chegar para todo mundo e não só para quem é da corrida. Inscrições na ticketsports.com.br e sigam também a Pepper Sports e a Sorocaba Speedrun. Isso aí. Espero vocês lá. Esperamos vocês lá. Né? Com certeza não vão se arrepender e vão querer participar da 2026. Lu, muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada a você, Clá, e até a próxima. Até.